Ministério, o presidente Dilma anuncia novos nomes. Balança comercial, ministro do Desenvolvimento divulga dados de novembro. AIDS, Ministério da Saúde apresenta relatório. ProUni 2014, terminam inscrições para vagas remanescentes. Destaque do Rio de Janeiro, reunião de policiais para discutir a violência. E a edição do Hora 1 de hoje chegou ao fim. Você viu aqui, documentos obtidos com exclusividade mostram o nome da cunhada do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, como suposta destinatária de dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. Ela é uma das investigadas na Operação Lava Jato. Manifestantes e polícia entraram em choque nas ruas de Hong Kong. 40 pessoas foram presas. Corinthians e Internacional garantiram vaga na Copa Libertadores e o Botafogo foi rebaixado para a Série B. Fique agora com as notícias do seu estado. Muito obrigada por acompanhar os nossos primeiros momentos de vida. Um ótimo dia para nós e até amanhã cedinho, às 5 da manhã. Até lá! Bom dia, Goiás. Oferecimento Jorlan, conquistando gerações. Oficina completa e melhor atendimento você só encontra aqui. Bom dia, Goiás. Agora quase 6 horas em ponto. A cidade amanhecendo, um pouquinho escurinho. Obrigado por receber a gente tão cedo na sua casa, viu? Horário novo, a partir de hoje, Jornal Maior para levar até você mais informação e serviços. Isso, Suelen. Veja agora os principais destaques que preparamos para você nesta edição. Segunda-feira, 1º de dezembro. Prisão, fuga e depois a morte. Um rapaz é preso. Na casa dele, a polícia encontra drogas, munição e carro roubado. Poucas horas depois de ser levado à delegacia, ele é morto a tiros quando pulava o muro de uma escola. Final de semana violento na capital e na região metropolitana. Em Aparecida de Goiânia, um rapaz de 19 anos que estava num bar foi executado com vários tiros. Festas e compras de fim de ano no interior. Vamos dar um giro pelas principais cidades do estado para saber como está o movimento do comércio e as dicas do Procon para você não estourar no orçamento. Você vai ver também que está estourado é o telhado da Ciretran de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. A cobertura de lona apresenta buracos, riscos para funcionários e quem depende desses serviços. No esporte, a tristeza do Atlético Goianiense, que precisava ganhar para subir para a Série A, mas perdeu por 3-2. No setor Bueno, uma mulher ficou ferida depois de uma explosão provocada por um vazamento de gás no apartamento dela. E o cuidado para evitar acidentes como esses de gás é o destaque de John William. Fala aí, John. Suelen, nós vamos conversar com um oficial do Corpo de Bombeiros que vai explicar o que deve ser feito para evitar incidentes como esse e também que atitudes tomar em caso de incêndio. Muito bem, e depois de amargar meses de seca aqui na capital, a chuvinha, o toró deu ar da graça. E os esportes ao ar livre já podem ser praticados a qualquer hora? As respostas vêm de lá, do Parque do Oreão, com Patrícia Bringel. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia. Vamos falar ao vivo com um cardiologista que vai dar dicas sobre como fugir do sedentarismo e investir em esportes ao ar livre, mesmo nesse tempinho chuvoso, que não dá vontade de sair da cama. Obrigado. Bom, o Bom Dia Goiás começa agora, novinho na sua casa. Já estamos no ar, daqui a pouco. Seis horas, 2 minutos, Suelen. Um homem que tentou fugir de uma delegacia em Goiânia acabou sendo morto a tiros por agentes da polícia que estavam de plantão. Os detalhes de como tudo aconteceu ainda vão ser investigados. Mas o que a gente já sabe é que foi uma confusão. O preso pediu para ir ao banheiro, aí pulou a janela da frente. Ainda conseguiu sair, mas foi baleado na perseguição. A reportagem é de Giovana Dourado.
Era nesta cela do 20º Distrito Policial de Goiânia que estava Daniel Fernando Ladeia. Ele tinha sido preso no último sábado pelo Grupo de Patrulhamento Aéreo da PM, o GRAER. Os policiais procuravam uma caminhonete roubada e acabaram encontrando um esconderijo de drogas na casa do suspeito, no Jardim Marques de Abreu. Com ele foram encontrados a caminhonete roubada, 5 quilos de maconha, armas e munição. O preso foi levado para a delegacia, onde responderia por receptação, roubo e tráfico de drogas. No início da noite, Daniel pediu para ir ao banheiro da delegacia, porque na cela improvisada não tem. Segundo a polícia, ele saiu de repente e agrediu 2 agentes. O preso veio correndo por este corredor e entrou nessa salinha onde ficam os escrivães. A janela costuma ficar aberta porque não tem ar-condicionado. Foi por ela que ele pulou. Na hora acabou derrubando essa moto apreendida que fica na calçada junto com vários outros veículos. Aqui ele já estava praticamente na rua em frente ao 20º Distrito Policial. Daqui ele saiu correndo e os policiais que estavam de plantão foram atrás dele. A perseguição foi bem rápida. O suspeito foi baleado por um agente, mas ainda pulou o muro desta escola estadual, que fica nos fundos da delegacia, e acabou morrendo. A morte está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios e Corregedoria da Polícia Civil, que apuraram que o tiro pode ter sido acidental. O policial se sentiu na obrigação, no dever legal de ir atrás do preso. O disparo que ficou apurado realmente foi um disparo involuntário. O policial, no momento, tropeçou, a Corregedoria da Polícia Civil apurou, esteve no local, polícia técnica. Então vai ter o procedimento disciplinar adequado, bem como o inquérito policial. Tudo isso virá à tona, mas a priori que o policial agiu nos conforme, dentro da legalidade. A Corregedoria da Polícia Civil também vai apurar se foi correta a conduta do policial que escoltou o preso da cela até o banheiro da delegacia, viu? É, uma coisa que tem que ser investigada. Caminhonete roubada em Goiânia é localizada em Senador Canedo, em uma ação que contou com a participação do GRAER. A mulher de 30 anos estava sozinha no apartamento no 8º andar desse prédio, que fica no cruzamento da rua T66 com a T5, bem em frente ao Parque Vaca Brava. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã. A cozinha ficou totalmente destruída. Parte do teto caiu. As chamas atingiram também a sala do imóvel. Segundo testemunhas, mesmo ferida, a mulher conseguiu chegar no elevador e descer até a portaria, onde recebeu atendimento e depois foi levada para o Hospital de Queimaduras. Ela teve 70% do corpo queimados. Os bombeiros tiveram que isolar a área por cerca de 1 hora. E olha só, um cachorrinho também foi resgatado do apartamento pelos bombeiros. Como vocês viram aí, na verdade não foi a caminhonete roubada, foi a história lá do incêndio no apartamento provocado pelo escapamento de gás. E a Camila Cristina Prado, a vítima, foi transferida para o Hospital Ortopédico de Goiânia e está internada na UTI. E nós vamos agora falar com o repórter John William, que vai dar para a gente as informações desse caso. John, parece que você vai conversar também com um representante do Corpo de Bombeiros, é isso mesmo? Bom dia, John. É isso mesmo, Saulo. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui com a capitã Giovana da Cruz para explicar para a gente, então, que cuidados são importantes tomar, para prevenir esses incêndios e também o que fazer em caso de incêndio. Nesse caso, a pessoa mora, num apartamento, é mais difícil para sair do apartamento em caso de incêndio, Mas o que fazer? Porque ela comentou, quando estava sendo socorrida pelos bombeiros, que não sabia o que tinha feito, Se foi um vazamento de gás, quer dizer, ela teria provocado esse incêndio. O que fazer nesses casos? Bom, nesses casos, como a gente não pode afirmar qual foi realmente a causa do incêndio, Só a perícia, só a polícia técnica científica vai poder afirmar, mas o correto é o quê? Se detectou um vazamento de gás, tentar não ligar nada, nenhum interruptor, nada que possa provocar faísca. Se conseguir, tiver a possibilidade de abrir a residência e tentar desligar o que tiver vazando, o registro de gás, se for o caso. Quer dizer, se perceber aquele cheiro de gás, que indica o vazamento, é não ligar nenhuma lâmpada, por exemplo. Isso, exatamente. Tentar evitar qualquer tipo de objeto que possa causar uma faísca, uma fagulha. E a pessoa pode, ela mesma, tentar abrir portas e janelas para fazer com que esse gás saia do ambiente e ela mesma conter esse vazamento?
Então, nesse caso que eu estou falando, se for um vazamento que você viu que esqueceu um registro ligado ou aquela boca chama do fogão ligado, ele pode tentar sim. Se ela não perceber, não souber, aí é ligar para o bombeiro. Sim, aí é ligar para o bombeiro. Tem que ligar para o corpo de bombeiros, sim. E no caso de incêndio, o que deve ser feito? No caso de incêndio, é evitar, sair, deixar a edificação o mais rápido possível e ligar para o bombeiro também. Tá, mas nesse caso, num apartamento, a pessoa às vezes pode ficar confinada num espaço, né? Como buscar socorro numa hora como esta? Ela tem, primeira coisa, a pessoa tem que tentar manter a calma, porque como a gente sabe, as edificações residenciais, elas têm uma segurança já, que é uma escada já protegida, que tem porta corta-fogo, que vai evitar o fogo e a fumaça. E não está longe da pessoa, está bem próximo. Então, assim, é manter a calma e tentar buscar essa rota de fuga, que está sinalizada com saída de emergência. E ligar para o 193. Ligar 193, sim. Ok, capitão, obrigado aqui pelas dicas, pelas informações. Saulo conversava aqui com a capitã e uma sugestão também bastante prática, né? Para quem mora em condomínio, nas reuniões de condomínios também, né? O síndico propor, né, uma parceria com o bombeiro, convidar um oficial do Corpo de Bombeiros para ir até esse condomínio, dar essas dicas, conversar com os moradores, explicar, até propor algum plano, né, de ação em caso de incêndio. É isso aí, John. Bom dia para você. Lembrando sempre, telefone dos bombeiros 193. E agora sim a gente fala sobre o caso da caminhonete que foi roubada em Goiânia e localizada em Senador Canedo. Uma ação que contou com a participação do GRAER. A caminhonete roubada sábado na região sudoeste da capital foi vista em Senador Canedo ontem de manhã. O Copom acionou o GRAER, o grupo de aeropatrulhamento da PM, que ajudou na localização do veículo dentro de um conjunto residencial da cidade. Um suspeito que estava no local tentou fugir, mas acabou se entregando. 6h10. Mariana Boldrin já está aqui. Bom dia, Mariana. Bom dia, Saulo. Bom dia, Goiás novinho em folha. Bom dia para você aí de casa. O que você tem de destaque para a gente? Saulo, hoje a gente tem uma missão para o Eduardo Silva no nosso Flash Link. A gente sabe que milhares de pessoas usam o transporte coletivo Já da tá capital. Lá, Mariana, e hoje a gente vai fazer um teste, na verdade, para saber quanto tempo o Eduardo Silva está agora no eixo Anhanguera, quanto tempo ele demora para percorrer o eixo Anhanguera. E tá lotado, hein, Mariana? Já tá cheio, é a essa hora. Ele está no terminal Padre Pelágio, no bairro Capuava, e aí ele vai percorrer toda a extensão do eixo Anhanguera, cerca de 17 quilômetros, que vai até Senador Canedo, agora com a extensão há 2 meses, Mariana, né? Foi feita. Vamos fazer o seguinte, agora são 6h10. Vamos marcar então esse trajeto do Eduardo Silva até lá, são 17 quilômetros? 17 quilômetros. 6h10 vamos marcar, ao longo do jornal nós vamos acompanhando, é isso? Vamos acompanhando, o Eduardo Silva vai fazendo essas intervenções com a gente vai mostrando como é que está a movimentação também dentro do ônibus. Olha, se a internet nos ajudar, né? Esse é o ônibus 1021, a gente vai nomear ele assim. Tá bom. Toda vez então que a gente chamar o ônibus 1021, tá lá o Eduardo Silva posicionado para mostrar pra gente esse trajeto. Olha, o ônibus já está circulando aí pelo eixo Anhanguera. Vamos mostrar para quem está em casa, Saulo, para quem está nos acompanhando, qual é esse ponto do terminal Padre Pelágio. Mapinha tá aqui aí. o nosso Tá mapa, a gente conhece como mapa da velocidade, mas aqui a gente vai situar bem. Tá aqui o shopping da GO 070, aqui a gente tem a GO 060 e aqui tá o terminal Padre Pelágio, exatamente onde está o nosso Flash Link. Mariana, o mapa da velocidade, para ficar claro, essa corzinha aqui indica que tá tudo ótimo, né? Tá tudo tranquilo, né? a gente não tem marcações em vermelho, a gente não tem marcações em laranja, portanto, trânsito fluindo muito bem em toda essa região norte. Daqui a pouco a gente volta com essas informações. Saulo. Obrigado, Mariana. Ainda nesta edição, vamos falar de um problema que assusta a população. É grande o número de crimes praticados por menores de idade. E nesse fim de semana, teve mais um caso. E daqui a pouco você vai ver a situação do prédio onde funcionava a Ciretran, do São Miguel de Araguaia, né? Em vez de telhado, uma lona. O lugar acabou interditado e agora quem precisa do serviço tem que viajar para outra cidade. Um perrengue danado. E a tristeza do Atlético, o Dragão deixou escapar a chance de ir para a elite do futebol. Agora são 6h12. A gente volta já. Sua manhã aqui é mais gostosa, mais divertida, é mais interessante, é mais
Você! Mas você, de segunda a sexta-feira, depois do... Bom Dia Brasil! Aqui na TV Anhanguera! Natal pra juntar do Passeio das Águas Shopping. A cada R$300 em compras, ganhe um quebra-cabeça colecionável. E ainda concorra a 3 L200 Triton com 3 bikes dobráveis cada um. Atenção! Tese Concursos informa. Foram publicados os editais para os concursos do TCM e TRE Goiás. Cargos para nível médio e superior. Salário até R$ 8.173. Prepare-se no melhor. Tese Concursos. 3223-5133. Venenosa, erva venenosa, Oi TV tem os principais canais em HD. Banda larga dentro e fora de casa, conexão total. Voz com controle, tô sempre conectada. Voz total, fixo e pré-ilimitados numa só conta e com recarga automática. Tá vendo? O que não falta na Oi é vantagem e várias opções. Ela é que nem eu, completa, maravilhosa e gostosa. Não, só eu sou gostosa. Vem pra Oi, 0800 031 0001. Mais Oi, mais vantagens. O melhor da programação da sua TV você confere também na internet. Entre no nosso site e confira a grade de programação, matérias exclusivas, fotos de bastidores e diversas curiosidades. Não perca tempo. Acesse agora tvanhanguera.com.br. Grande promoção de Natal Jacaúna, tudo pela metade do preço. Isso mesmo, tudo pela metade do preço, 30% de desconto em 10 vezes e só começa a pagar depois do carnaval. Venha logo, entrega imediata. Jacaúna. Avenida Rio Verde com Ulisses Bueno. A sessão da tarde informa: uma ameaça gigantesca está vindo em direção à Terra. Esse cometa é do tamanho da cidade de Nova York. A colisão está prevista para hoje. Todos enfrentaremos nossos piores medos e preocupações. Vamos sobreviver. Prepare-se. Vai ser um impacto profundo. Olha a hora, 6h15. E agora o Bom Dia Goiás está de volta para fazer um giro pelo interior do estado. Nossos repórteres estão posicionados. O Tiago Vilela em Jataí, na região sudoeste. E o Alaô Rodovalho em Catalão, no sudeste do estado. E nós queremos saber uma coisa: como é que está a expectativa para dezembro, para essas festas aí? Primeiramente, eu aciono o Tiago Vilela, de Jataí. Bom dia, Tiago. Olá, muito bom dia para você, Saulo. Olha só, segundo a Associação Comercial e Industrial aqui de Jataí, os empresários da cidade estão pessimistas em relação às vendas de Natal. A expectativa é que melhore, mas o cenário não é bom não, viu? Em geral, o consumidor está endividado e inadimplente no comércio. Tanto que a segunda parcela do 13º salário deve ser utilizada para pagar contas. O trabalhador quer aí acertar as contas, quer quitar dívidas atrasadas. Para a gente ter uma ideia dessa crise no reflexo, um reflexo da crise aqui no comércio local, é que até uma campanha que foi lançada há 5 anos para estimular as vendas durante o período aí do Natal, com premiações aos consumidores, foi cancelada, não vai acontecer neste ano aqui em Jataí. Portanto, Saulo, Papai Noel, que geralmente aparece nas propagandas bem gordinho, né? Aqui em Jataí, pelo menos no comércio, fez um regime daqueles, tá bem magrinho, viu? É um Papai Noel Diet, Tiago. Bom dia para você. Vamos agora para Rio Verde. Alaô Rodovalho, bom dia. Catalão, desculpa. Vamos lá. Catalão, Saulo, Catalão. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, segundo os dados da Associação Comercial e Industrial de Catalão, só com o 13º salário dos trabalhadores aqui da cidade devem ser injetados mais de 25 milhões de reais na economia do município. E neste fim de semana, Saulo, os lojistas já tiveram uma boa movimentação no comércio da cidade. E eles esperam que esse movimento continue assim até o fim de dezembro. O que os lojistas mais querem, Saulo, é recuperar os prejuízos que tiveram ao longo de 2014, que ficou estagnado em relação a 2013. Crescimento mesmo só de 15%, mas isso
de 2012 para 2013. O que a gente percebe, Saulo, é o mesmo que acontece em Jataí. Tem muita gente aproveitando o 13º, não para fazer novas compras, mas sim para quitar dívidas já contraídas. Saulo. Ok, Alaor e Tiago, Catalão e Jataí, pessoal, então está acertando as contas. Obrigado para vocês, bom dia, bom trabalho, boa segunda-feira. E a gente vai agora para São Miguel do Araguaia. Por lá a gente não vai falar de comércio, expectativa de vendas para o fim do ano, não. É que lá os moradores de São Miguel e também de cidades vizinhas que ficam ali no norte do estado estão temporariamente sem os serviços do Detran. É que o prédio onde funcionava a Ciretran foi interditado pelos bombeiros porque o telhado era de lona e oferecia riscos para os usuários e também para quem trabalhava no local. O aviso na Ciretran de São Miguel do Araguaia deixa os usuários surpresos. Fechou e aí a gente não sabe o dia que vai voltar a funcionar. Nós estamos indo para outra cidade, no caso de a 120 quilômetros, que é o caso de Porongatu. O contador Igor Alves percorreu 50 quilômetros para resolver um problema de transferência de veículo e teve que voltar para casa sem nada conseguir. Infelizmente a gente sai do serviço da agenda, a cidade que a gente trabalha, consegue um dia de folga para poder resolver, chega aqui. É isso aí, fechado. O Corpo de Bombeiros fechou a unidade por causa das condições precárias do prédio. Uma ameaça a funcionários e a quem procura os serviços da Ciretran. As paredes do imóvel são de tijolos, mas o teto é de lona sustentado por uma tenda. Como medida preventiva de segurança, o Corpo de Bombeiros executou a interdição da edificação, a fim de resguardar a vida e a integridade física dos funcionários e demais usuários da edificação. Depois da interdição, o Departamento Municipal de Trânsito de São Miguel do Araguaia foi transferido para este outro imóvel que também fica aqui no centro da cidade. Mas quem chega aqui à unidade vai encontrar as portas totalmente fechadas e o que é pior, por aqui também não existe nenhum informativo dizendo quando o serviço deve voltar ao normal. Antônio quer pegar o boleto para pagar o IPVA que vai vencer no fim do mês, mas pelo visto vai ter que esperar. Minha moto vai vencer e não tem jeito de eu pegar o documento para pagar e arrumar, andar em dia. A Prefeitura de São Miguel do Araguaia diz que está aguardando uma autorização da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento para fazer a mudança para o novo prédio. A Secretaria disse que deve liberar o processo ainda hoje. Enquanto isso, a única alternativa dos moradores é procurar atendimento em outras cidades. Segunda-feira, né? Amanheceu nubladinha, tivemos chuva no final de semana. E a previsão do tempo, Mariana? E como choveu forte em Goiânia nesse domingo, Saulo. Foi cerca de 1 hora de muita água, mas também de muitos estragos. Na T63, como a gente vê nessas imagens, nessas fotos enviadas pelo nosso telespectador, é a T63 com a C107 no Jardim América. A ventania foi tanta que derrubou um radar da avenida. A água subiu bastante e aí assustou os moradores, os motoristas que passavam pela região. E aí depois uma chuva fina se prolongou aí pela noite, ao longo da madrugada. Ficou bem... Bom para dormir, né, Mariana? Pelo menos, né? Excelente. Aquela chuvinha lá fora. E olha, tem alerta hoje para vários temporais em várias regiões do estado. Você que é de Catalão deve saber bem do que a gente está falando. A última semana foi de muita chuva em Catalão também. Foi registrado um dos maiores temporais até hoje da história de Catalão, Saulo. Sério? E aí os catalanos ficaram tão impressionados que fizeram as imagens. Uma delas chamou bastante atenção, que é o que a gente vai ver agora. A enxurrada era tanta que levou um carro. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens, Saulo, mas o carro sendo levado, né, pela enxurrada em Catalão, na rua João Rabelo de Mesquita, no centro da cidade. Então, o dono se joga na correnteza, na tentativa aí de salvar o carro, né? E aí contou com a ajuda de alguém, mas isso nunca é recomendado, né? Se jogar, por mais que seja um bem, né, um patrimônio, a vida deve prevalecer. Mariana, nesse caso. a gente fica perguntando o seguinte, já que foi uma chuva assim, uma catástrofe, né? Por que aconteceu isso? Já tem alguma informação precisa para dizer que fatores contribuíram para essa chuva lá? Olha, Saulo, a gente sabe que tem uma frente fria agindo no estado por enquanto. E olha, tem mais uma informação. Em Catalão, assim como em todo o estado, a chuva pode chegar hoje a qualquer hora do dia. E, novamente, tem alerta da meteorologia para o risco de temporal na região sul, na região sudoeste e também na região sudeste, que é a região de Catalão. Então, a gente tem previsão de chuva para todo o estado, com alerta de temporais, principalmente aqui para o fim do estado, né? Nas duas regiões
regiões de baixo. E a gente começa essa segunda-feira mostrando imagens ao vivo de Rio Verde, no sudoeste. Sol deve ficar entre muitas nuvens hoje na cidade, possibilidade de chuva forte de até 10 milímetros. Agora 21 graus para você que está aí acordando em Rio Verde. A máxima prevista para hoje é de 32, então a gente tem chuva e também tem calor em Rio Verde, no sudoeste. Temos imagens também da capital. Sol nascendo na capital agora, 21 graus. Máxima prevista para hoje é de 28 em Goiânia. A chuva pode cair a qualquer hora, então sombrinha, guarda-chuva é item obrigatório para você que está aí se preparando para sair de casa. Então, com essa chuvarada, faz calor ou não faz? Com a alta umidade de até 80%, Saulo, apesar da gente ver aqui no mapa, olha, temperaturas menores que 30 graus, pode esperar que vem calor, a sensação... O norte é uma frigideira, né? Sempre acima dos 30 graus, 33 é a máxima prevista para hoje, mas ainda assim a sensação de calor é muito maior nas outras regiões, até por causa da alta umidade, acima aí dos 80%. Tudo bem. Daqui a pouco, Saulo, a previsão para outras cidades do estado, para você que está aí nos acompanhando. Daqui a pouco, mais previsão do tempo. Bom, agora é hora de falar de esporte no Bom Dia Goiás. E quem dá essa força pra gente a partir de agora é o Vitor Andrade, que invade aí o meio de campo do Bom Dia. Bom dia. Muito bom dia pra você, bom dia, Suelen, bom dia pra todo mundo. O Atlético precisava de ganhar, né, e torcer aí pra combinação de resultados. A combinação aconteceu e ele perdeu. Vitor. Muito bom dia. Você viu que tá um tempinho bom lá, né, lá fora, mas vamos acordar aí, pessoal, que o fim de semana foi muito bom no esporte goiano. Se você me permite, vamos começar falando do Goiás, que jogou ontem. O Atlético, como você disse aí, precisava só de fazer o dever de casa, infelizmente não deu, né? Mas o Goiás, rapaz, quarta derrota seguida, apesar disso, se garantiu na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Isso porque Vitória e Palmeiras perderam nessa rodada e aí o Goiás ficou tranquilão na 13ª posição. Vamos ver como foi esse jogo.